Dando prosseguimento ao estudo da Palavra do Senhor, quanto ao tema do ano, onde nós estamos nos firmando o tema dos meses, no livro de Eclesiastes, sendo o mês 8, e como temos falado cada mês no capítulo, eu farei a leitura agora do capítulo 8 de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 8. O tema do ano é vida, qual o sentido da sua? O tema do mês de agosto, é sabedoria, contradições e alegria. E basearei a nossa mensagem no capítulo 8 de Eclesiastes e farei a leitura de todo o capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanharam no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Oremos, queridos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua palavra aqui lida, rogando assim que o teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine as mentes e corações dos teus servos, para que eles possam compreender a verdade do Senhor e que esta verdade, ó Pai, compreendida, entendida, possa ser também vivida no seu dia a dia. Que a tua igreja, ó Pai, ouça a sua voz neste instante e que faça diferença nas suas vidas e no seu proceder diário. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém.
Exatamente no dia de hoje, a NASA iria lançar uma sonda para chegar o mais perto possível do Sol. Nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol. E esta sonda, ela se aproximaria, ou foi lançada, para se aproximar o máximo possível do Sol para descobrir as tempestades solares e assim por diante, coisa que interfere muito na questão do nosso clima aqui no nosso mundo. Mas aquela sonda ela só poderá chegar a 8 milhões de quilômetros do Sol. Não é tão perto assim como a gente imagina, não é? 8 milhões de quilômetros, você imagina o que é isso? Por mais que o homem, ele tente descobrir ou procurar a sabedoria, como o próprio Salomão aqui vai descrever, no versículo 17, quando finaliza, por mais que busque conhecer as obras, o homem não conhecerá ou não compreenderá a obra que se faz debaixo do sol. Tanto são as obras do Senhor e tão grandiosas são as obras do Senhor, que o homem ele intenta compreender, intenta buscar, mas quão distante ainda o homem continuará estando da sabedoria plena que está no nosso Deus. Haja vista, não obstante essa falta desse conhecimento completo de Deus, nós também não deveremos ficar inertes sem buscar o que cabe a nós, ou o que está ao nosso alcance, quanto à sabedoria, quanto a conhecimento, como nós devemos assim viver da melhor forma possível. O rei Salomão, ele era um grande observador do contraste da vida do ser humano. Se você quer observar isso, abra o livro de Provérbios e a partir do capítulo 10 principalmente, você vai observando como ele vai falando de tantos contrastes na vida do ser humano. E é interessante como ele trabalha tantos contrastes, que tem coisas aqui no livro de Provérbios que você vai dizer, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Eu não sabia que a Bíblia trazia essa circunstância tão corriqueira do dia a dia. Mas leia Provérbios para vocês verem. E Salomão, ele trabalha muito esse contraste a partir do capítulo 10, é onde ele vai dizer no versículo 1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Então Salomão, ele era um grande observador desses contrastes do dia a dia do ser humano. E provérbios, como nós até falamos, não são mandamentos, mas uma descrição de como o ser humano precisa viver e deve viver para viver fiel diante do Senhor. Esse capítulo que nós lemos de Eclesiastes, ele evidencia mais uma vez essa capacidade de Salomão de observação desses contrastes da vida e da situação da vida do ser humano. Ele faz essa avaliação de alguns aspectos do cotidiano da vida do ser humano e que muito nos ensinam e que nós devemos observar nesse capítulo 8 de Eclesiastes. E uma das primeiras coisas que nós observamos aqui, como o próprio tema vem já descrevendo e dividido o tema em 3 pontos, é a questão da sabedoria. E o que Salomão faz aqui ele traz um elogio à sabedoria. O livro de Eclesiastes, por si e como ponto principal, é esse louvor à sabedoria. O cerne principal de Eclesiastes é destacar essa sabedoria, inclusive. E nos primeiros versículos, nos versículos 1 a 6, ele vem falar e descrever essa questão, louvar, elogiar a questão da sabedoria. E ele começa dizendo, quem é como o sábio? Ele vem trazendo essa circunstância, e quem sabe a interpretação das coisas?
Ele continua: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Noutra tradução vai dizer que a sabedoria pode trazer beleza até alguém que é feio, até alguém que é sisudo ou tem uma imagem feia no seu rosto. Alguém que fala com sabedoria pode ficar bonito. Talvez você já sentou ao lado de alguém ou conversou com alguém que reflete certa sabedoria ou conhecimento sobre um certo tema, que você fica assim agraciado olhando para aquela pessoa, como nós dizemos, bebendo de todo aquele conhecimento, mesmo que aquela pessoa não tenha uma imagem tão agradável, tão bela de se ver assim, no seu físico em si. E é isso que aqui também Salomão vai dizer: olha, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar a dureza da sua face. As pessoas, um bom remédio e uma boa receita para você ficar um pouquinho mais bonito é você agir com sabedoria. Se você quer ficar um pouquinho mais belo, haja com sabedoria, porque não há coisa pior do que uma face bela, mas agindo com tolice. Ela se torna certamente indesejável, inclusive de se olhar. A sabedoria nos faz caminhar no caminho reto, nos faz trilhar caminhos que agradam ao Senhor, e principalmente ela traz consequências para nós que são também abençoadoras. Ele continua observando: e eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Ou seja, aqui ele traz a circunstância de nós sermos sábios na obediência às autoridades que são constituídas por Deus, aqui representada pelo rei. E ele vai dizer que nós devemos assim fazê-lo, observar o mandamento, a ordem do rei, porque nós fizemos um juramento a Deus. E não há maior sabedoria do homem do que agir obedecendo a Deus. Mesmo que às vezes algumas leis elas vêm intentando contra algumas situações que nós imaginamos, não, mas nós não podemos assim aceitá-la. Mas nós não podemos nos revoltar às nossas autoridades enquanto elas estiverem fazendo aquilo que foram instituídas para fazer, e instituídas por Deus. E é isso que Salomão ele vem descrevendo, e ele vai continuando dizendo: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. O que Salomão está dizendo: vocês precisam agir com sabedoria. Primeiro, o maior tempo que vocês puderem estar na presença do rei, melhor. Ou seja, a compreensão do rei aqui era a compreensão de alguém que era sábio também, alguém que agia com sabedoria. E a melhor coisa que nós podemos ter é estar na presença de pessoas que agem com sabedoria. E ainda diz: não se volte, não intente mal contra ele. Sabe por quê? Porque você pode receber uma consequência trágica se você assim agir. Você poderá receber uma consequência que não vai ser nada bom, porque ele faz o que bem entende. Continua: porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Ou seja, a partir do momento que o rei dá uma ordem, qual é o súdito que vai chegar para ele sem medo algum de ser decapitado, de ser morto, e dizer: você não está fazendo coisa errada, não? E Salomão ele vem trazendo essa sua descrição no seu próprio papel. Não se esqueçam disso, que quem está falando aqui é o rei e o homem mais sábio de todos os homens, aquele que Deus assim concedeu sabedoria respondendo à sua oração. Um conceito de um rei que governava e regia o seu reino,
pela sabedoria vindo dos altos, dada pelo próprio Deus. Por que alguém questionaria esse rei? Será que seria sábio alguém questionar Salomão? Certamente não. O versículo 5 vai dizer: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. A maior sabedoria que você, meu irmão, pode ter, a maior sabedoria que você pode, na sua vida, exercer, é obedecer o mandamento do rei. E você tem um rei soberano, e você tem um rei que rege a sua vida. Não intente de forma nenhuma contra esse rei. E ele vai dizer ainda que o sábio, ele sabe qual é o tempo e qual é o modo de agir. Mesmo que você diga assim, agora é a hora, você vai atabalhoadamente e age? Ou você sabe que agora é a hora, mas como é que eu devo agir nesse momento? Porque mesmo sendo a hora, se você agir de forma errada, não trará benefícios para você. E nem tampouco para aqueles que estão ao seu redor. Mesmo que você saiba o modo, é assim que eu devo proceder, mas se agir de forma fora do tempo, da mesma forma, não terá benefício, não será benéfico e não será abençoador para a sua vida. Salomão, ele começa afirmando que a sabedoria, ela é sem dúvida alguma superior a qualquer coisa que possamos ter. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação de todas as coisas? Qual é o ser humano que tem o conhecimento de todas as coisas? Qual é o ser humano que tem o conhecimento do divino e do eterno? Nenhum. E por mais que nós intentemos em buscar a sabedoria, Salomão vai dizer que ela está acima de todas as coisas e que nós possamos buscar, mas nunca nós chegaremos na sabedoria plena. Um homem sábio sabe interpretar as circunstâncias da sua vida. O tolo muitas vezes traz problemas para a sua vida porque não sabe interpretar e toma as suas decisões sem pensar. Toma as suas decisões na pressa, na correria, sem avaliar o tempo, sem avaliar o modo, sem avaliar as palavras que devem usar. E nós podemos certamente louvar com as nossas vidas a sabedoria, agindo com sabedoria nas nossas palavras. Quando você fala, suas palavras são para abençoar ou para amaldiçoar? Quando sai da sua boca, suas palavras contribuem ou não? O homem sábio sabe quando e como falar. Sabedoria nos nossos projetos. Quando você senta para projetar algo para a sua vida, você projeta algo que vai lhe aproximar mais de Deus? Ou você projeta algo que certamente vai te levar para longe do Senhor? O homem, os seus planos futuros devem sempre, agindo com sabedoria, levá-los mais perto de Deus. Nunca, jamais nos afastar do Senhor. Sejam planos de trabalho, sejam planos familiares, sejam planos de estudo, inclusive planos para adquirir mais conhecimento, para ser mais sábio. Nenhum deles devem ser planejados de forma que eles nos afastem do Senhor. Sabedoria nos nossos relacionamentos. Quais são as pessoas que você se relaciona? Elas trazem bênção ou maldição para a sua vida? Elas trazem boa influência ou uma má influência para a sua vida? Você louvará a Deus com a sua sabedoria, você louvará a sabedoria agindo sabiamente nos seus relacionamentos. Sabedoria nas nossas atitudes. Afinal, o sábio, ele é capaz de discernir a atitude que ele deve tomar ou não.
a atitude que levará expô-lo a um perigo, ou não, a atitude que lhe trará benefícios, ou não, a atitude que o fará levar a uma armadilha, ou não. Primeira coisa que Salomão aqui faz é elogiar, louvar a sabedoria e exaltar a sabedoria, quem é como sábio, quem sabe a interpretação das coisas, dizer como nós devemos agir sabiamente diante do rei, diante das autoridades, o tempo que nós devemos. Olha, se você tiver tempo, continue na presença do rei, não tome nenhuma decisão ou atitude que contrarie as ordens ou os mandamentos, inclusive, seja sábio em agir, seja sábio em agir. Muitas vezes nós queremos nos equiparar a outras pessoas que são mais sábias do que nós, ou às vezes nós nos sentimos incomodados e às vezes sem jeito de conversar com alguém ou lidar com alguém que é mais sábio do que nós. Às vezes você senta ao lado de um médico e aí você fala, o que eu vou falar com esse médico? Ou do lado de um doutor em certas áreas, o que eu vou falar com ele? Algumas pessoas intentam estar no mesmo nível, sendo que ele não tem condições nem capacidade de assim fazê-lo. Como é que você lida? Lida como você é. Você não precisa estar no nível daquela outra pessoa para ter o diálogo com aquela outra pessoa. Você sendo sábio não quer dizer que você conhece tudo que a outra pessoa sabe. Você sendo sábio é que você terá argumentos para dialogar com essa pessoa, independente do que você não tem, do conhecimento que essa pessoa tem. Nós precisamos usar de sabedoria dentro do que nós somos, do conhecimento que nós temos e de que Deus tem nos dado. Nós não devemos estar satisfeitos de jeito algum com o conhecimento que nós temos. E ponto. Sempre buscar o conhecimento mais, principalmente quando se refere ao conhecimento do Senhor e ao conhecimento da palavra do Senhor. Eu lamento quando algumas vezes pessoas que já estão há alguns anos na igreja, ou pessoas até mais idosas, algumas pessoas chegam a dizer, mas eu não leio mais a Bíblia. Não, porque já li demais a Bíblia, eu acho que não tem mais nada do que eu aprender. Às vezes até em relação à oração. Mas eu já orei tanto na minha vida, eu acho que não vai fazer muita diferença se eu orar ou se eu não orar agora. Veja, isso é uma compreensão tão pequena e tão errada do que é ser aquele que busca no Senhor a sua sabedoria, independente do tempo em que vive. Nós devemos desejar e buscar conhecer ao Senhor. Mas Salomão, ele destaca outra situação neste capítulo. Ele destaca as contradições da vida, que elas são reais. Nem sempre 2 mais 2 são 4. Principalmente quando se refere na ação dos homens e da justiça. E Salomão, ele vem destacando isso a partir do versículo 7, ele vai dizer: porque este não sabe o que há de suceder, falando do ser humano e como há de ser, ninguém há que o declare. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer no amanhã, ninguém sabe dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja. Ou seja, o homem não vai ter domínio no dia da sua morte, e isso vai acontecer. Nem tampouco a perversidade livrará aquele a ela se entrega, aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. E aqui, quando ele traz essa situação da incapacidade do ser humano, mas também ele mostra que há seres humanos em que ele intenta ter poder para arruinar a vida de outros. É isso que no versículo 9 ele vai dizer: há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, para quê? Para arruiná-lo. Na nossa percepção, como cristão, nós não entendemos como é que alguém tem a condição de receber a capacidade
para fazer mal, e usa essa capacidade para fazer mal para outro. Como é que alguém recebe a sabedoria e o conhecimento de Deus e usá-lo para malefício? É muito contraditório uma situação dessa. Como é que Deus dá capacidade ao homem de produzir energia nuclear e ele pega isso para criar uma bomba para destruir outras vidas? Como é que você compreende isso? Não dá, parece ser contraditório. Como é que Deus vai dar a capacidade e o conhecimento para um ser humano desse? Porque Deus não tira completamente essa sabedoria dos maus? Mas ele continua. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no seu repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Não dá para eu compreender uma situação dessa. O perverso, quando ele entra na sepultura, ou seja, quando o ímpio morre, o povo volta do seu velório, ou mesmo no seu velório, falando bem dele. Não dá para entender uma situação dessa. Me fez lembrar uma história que um pastor muito próximo comentou, que ele pastoreava uma igreja, e pastoreou por 20 e poucos anos, mas que havia uma irmã muito problemática ali naquela igreja, que trazia muitos problemas para muitos ali. Ele saiu da igreja, passou-se alguns anos, essa pessoa faleceu, e ele foi chamado para participar do velório. E ele chegou no velório, havia outro pastor atual da igreja, e ele brinca que só faltava pegar o manto azul e colocar sobre a mulher. Não sei se vocês fizeram a ligação da padroeira do Brasil. Mas falou-se tanta coisa boa, mas tanta coisa louvável, tanta coisa com aquela mulher, que pareceu que santificava. E ele dizia, não era essa pessoa que eu conhecia. Eu não vivi com essa pessoa. Eu não convivi com essa pessoa. Então, o que Salomão está dizendo é, os perversos morrem e as pessoas falam bem no seu velório, na sua sepultura, no seu túmulo. Enquanto aos santos, enquanto aos que frequentavam o lugar santo, foram esquecidos. Ninguém falou nada. Ninguém dizia nada de bom. Na cidade onde fizeram o bem. Como compreender isso? É contraditório. Não dá para compreender a vida desse jeito. Mas ele continua. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, visto que a paga do mal, visto que a justiça não se aplica agora que o ímpio faz o mal, incentiva a outros a praticarem o mal. Não deveria ser de imediato? Não deveria ser o julgamento do ímpio condenado e ponto final? Por que o deixa ainda ileso, isento da sua condenação? No versículo 12 diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, Salomão ele traz uma certeza clara do julgamento de Deus. Eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem ao Senhor. Meus amados, não importa o quanto fica o injusto impune, uma certeza que Salomão traz aqui é que Deus jamais pagará com bem a injustiça. Deus jamais pagará com mal a justiça. Aqueles que temem ao Senhor, por mais que sejam injustiçados aqui, e os que fazem a injustiça não recebem o seu pagamento, estes que temem ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Não importa quantos dias prolonguem o dia dos ímpios. Daí o questionamento do salmista no Salmo 37, da prosperidade dos ímpios. É contraditório,
Como é que nós olhamos para o mundo e vemos um monte de ímpios sendo próspero? E muitas vezes os que frequentam o lugar santo, como Salomão está dizendo, passando dificuldades. Não dá para compreender. Mas as contradições neste mundo, elas são reais. As contradições da nossa vida, elas são reais. Não pensemos que nós já vivemos a justiça de Deus completa neste mundo, porque assim não vivemos. A justiça nós só provaremos na sua plenitude, no sentido claro de que não seremos injustiçados, é isso que eu quero dizer, somente nos céus, querido. Nesta terra, nós vivemos assim, diante dessas injustiças, e no versículo 14, no 13 diz, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. No 14 diz, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Gente, como é que o perverso está recebendo bem? E como é que o justo está recebendo mal? É isso que Salomão está colocando como sendo contrariedade, contradições, e ao longo da nossa vida nós vivemos muitas coisas que não aceitamos. Injustiça, e quantas injustiças nós temos vivido no nosso país. Nós olhamos para aquilo e falamos, não acredito. A pessoa não matou? Tinha que ser presa. A pessoa não roubou? Tinha que ser presa. Mas não é assim que acontece? A justiça tem outra saída? O cara que não era um dos maiores traficantes do país, por que ele está na rua? Por que a justiça colocou ele na rua essa semana? Não dá para entender. Como é que a gente concebe uma situação dessa? Não dá para assim aceitar. E é interessante que a gente, de uma forma muito simplória, espera que a lógica prevaleça. Mas nem sempre é assim. Nem tudo é lógico nesta vida. Seria muito simples para nós. Mas nós percebemos que não é assim que nós vivemos neste mundo e que, infelizmente, nós temos que enfrentar. Muitas vezes nós olhamos para a ação de Deus e questionamos, achando que é uma contradição. E eu vou dizer a maior de todas as contradições que aconteceram, a cruz de Cristo. Como é que você compreende isso? Como é que você, sendo inimigo de Deus, ele entregou aquilo que ele tinha de maior valor para morrer no seu lugar? Essa é uma das maiores contradições e que nós louvamos por ela. Não é lógico. A morte de Jesus não é lógico. Mas Deus agiu assim por você. E Salomão traz algumas contradições tristes causadas pela injustiça e causadas pela situação onde o ser humano, na sua aplicação da justiça, falha e falha muito. Aos nossos olhos humanos, mesmo algumas ações de Deus, elas são contraditórias, ou pelo menos aparecem como contraditórias. Mas nós não temos toda a sabedoria, nós não temos todo o conhecimento, mas Deus tem, e por isso é que Ele age desse jeito. E uma última coisa, dos versículos 14 a 17, 15 a 17, Salomão diz assim, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso, o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Então Salomão fala dessa última situação. É fato que nós devemos elogiar, louvar a sabedoria, porque não há nada melhor, maior do que a sabedoria, melhor do que agir com sabedoria. É fato que mesmo com toda a sabedoria neste mundo, ainda há contradições, ainda há injustiças.
Mas o que nós devemos buscar e nos apegar, mesmo diante de todas essas situações, é que nós temos necessidade de nos alegrar. A necessidade da alegria na sua vida. A necessidade da alegria na vida do ser humano. Você conseguiria passar todos os dias da sua vida triste, sem nenhum motivo para sorrir, sem nenhum motivo para se alegrar? Eu não creio que o ser humano consegue viver desse jeito. E é por isso que quando o ser humano ele chega num estágio clínico, em que todos os seus dias são tristes, ele está doente. Como não ter um motivo sequer para não se alegrar? Como não ter nada na sua vida em que você não tem o que agradecer? A necessidade da alegria, por isso que ele diz assim: eu exaltarei a alegria, porquanto não há coisa melhor nesse mundo, melhor debaixo do sol, do que viver satisfeito com o que Deus tem nos dado, comendo e bebendo e nos alegrando. Não há coisa melhor debaixo do sol que deve acompanhar o nosso trabalho enquanto aqui nós vivemos, do que nos alegrando. No versículo 16 ele diz: o homem que procura a sabedoria, ele pode passar dia e noite acordado. Ele nunca vai alcançar toda a sabedoria. E ele nunca vai ser feliz se ele só buscar isso. Por isso que a gente precisa ter a sabedoria em saber quando você deve buscar o conhecimento e quando você tem que, de fato, dizer, olha, conhecimento no sentido intelectual, e dizer, para mim já está bom o suficiente, não preciso fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, e passa a vida inteira estudando para isso. O buscar o conhecimento, buscar a sabedoria todos os seus dias, não quer dizer que você tem que ocupar todos os instantes da sua vida, todos os anos da sua vida em busca disso. E Salomão está dizendo, você pode passar o dia inteiro e a noite inteira, perder todo o seu sono, mas não vai ter sentido, porque onde você está vivendo alegre? Quando você está comendo? Quando você está bebendo? Quando você está desfrutando da sua família? Quando você está desfrutando do fruto do seu trabalho? E tem muita gente que assim insistem. Tem muita gente que ela constantemente, tem um pastor no nosso presbitério que você não enxerga, ou se ele não tiver, até na hora das nossas reuniões, ele está sentado com o livro na mão lendo. Desnecessário. No relatório, no último ano, ele possivelmente possa me ouvir, ele sabe de quem que eu estou falando, não há dificuldade nesse sentido. Ele leu 90 e poucos livros no ano. Qual foi o tempo que ele ficou com a esposa dele? Não tem sentido um negócio desse. Se o ano tem 360 e poucos dias, a cada 4 dias você lê um livro, e quando eu falo de livro, não falo de livreto, não. É livros de 300 páginas, 400 páginas, livros de estudo. Não tem sentido. Salomão está dizendo, não tem coisa melhor nessa vida do que você poder se alegrar no Senhor. Se alegrar com o Senhor concede na sua mão. Vou buscar sabedoria, seja sábio, sem dúvida alguma. Mas que isso não seja a essência da sua vida, porque a alegria é uma necessidade na vida de todo ser humano. Por isso, exalte a alegria. Apesar das injustiças e contradições, se alegre. Nós precisamos, meus queridos, nós ansiamos, porque sem a alegria nós não temos força, e sem a alegria do Senhor, não é isso? Que Neemias, inclusive, vai dizer que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E sabem em que circunstâncias Neemias disse isso? Onde eles haviam terminado de reconstruir o templo, onde eles tomam o livro da lei, começam a ler para aquele povo estava tão ansioso de ouvir o livro da lei, que começava, enquanto lia o livro, enquanto lia a palavra do Senhor, o povo chorava, o povo entrava em prantos,
E aí ele diz: não, meu povo, eu não quero que vocês chorem, não. Tudo bem que é algo maravilhoso, gracioso termos a palavra do Senhor na nossa mão, mas eu quero vê-los sorrindo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe por que Jeremias faz isso? Porque os inimigos estavam ali intentando ao redor daquelas muralhas, daquele muro, para derrubar aquele povo. E aquele povo precisava estar feliz, precisava estar contente para enfrentar os seus inimigos. Da mesma forma e da mesma sorte, nós precisamos estar felizes para enfrentar as contradições deste mundo. Nós precisamos estar contentes e alegres no Senhor para enfrentar as injustiças deste mundo. Nós precisamos ter alegria no coração para ter um anseio de buscar a sabedoria no Senhor. Nós precisamos estar regozijando no Senhor para viver os nossos dias, apesar de todas essas circunstâncias, firmes no Senhor. E é assim que nós devemos, e ao chegar diante de Deus, não chegar questionando: Senhor, por que tanta injustiça neste mundo? Por que o Senhor permitiu? Por que é assim? Por que é assado? Não fazer como Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise moderna, ele vai dizer que eu não tenho temor nenhum do Todo-Poderoso. Ele falava do próprio Deus, até por ser um ateu, infelizmente, e diz que se nós viemos a nos encontrar algum dia, ou seja, se ele algum dia se achegasse diante de Deus, e ele vai, isso não há dúvida, porque todo joelho vai se dobrar diante de Deus, e certamente não vai adentrar os céus. Mas ele coloca que provavelmente eu terei mais queixas contra ele do que ele terá contra mim. Essas são palavras do Freud. E eu tenho certeza que nós, como cristãos, nós teremos muita coisa a pedir perdão a Deus do que questionar a Deus de tudo das suas obras que Ele fez debaixo do sol. Que realmente nós tenhamos no nosso coração a sabedoria proposta por Salomão, a sabedoria em que nós sabemos agir diante das nossas autoridades com obediência, diante do mundo com discernimento no tempo e no modo que nós devemos agir, olhando para as contradições que nós vivemos certamente, mas nunca deixando de buscar aquilo que é necessário para a sua vida, meu irmão, que é a alegria, que é viver com alegria e viver com alegria no Senhor. Tenho certeza que assim buscando, você terá o desejo de buscar também a sabedoria do Senhor e agir com sabedoria cada dia, mais e mais. E certamente, você que não foi agraciado com Deus com a beleza física, busque a sabedoria e Deus fará uma plástica espiritual na sua vida. Você vai ser um pouquinho mais bonito quando você agir com mais sabedoria. Que Deus assim nos abençoe.